Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, o dia do pânico. É assim que a grande mídia está se referindo a esta sexta-feira. O Valor Econômico não poderia deixar de citar o pânico. Sua matéria de hoje diz que a preocupação relativa a uma nova variante do coronavírus, que começa a se espalhar no sul do continente africano, colocou os mercados globais em modo pânico no último dia, no último pregão da semana. O comportamento das classes de ativos remonta ao início da pandemia, quando a incerteza sobre a efetividade de vacinas e tratamentos era enorme. A venda generalizada, a venda de ativos, veio da esteira do alerta da União Europeia, que vai limitar os voos vindos da África, e também da reunião de emergência que haverá hoje na Organização Mundial de Saúde para a definição dos novos ou dos próximos passos. Diz o Valor Econômico também que na Europa, onde a quarta onda toma corpo e ameaça a recuperação econômica, tais receios fazem as bolsas terem perdas enormes, puxadas pelas companhias aéreas, claro, sempre elas as primeiras vítimas, que são duramente atingidas com as restrições de mobilidade. Os governos da Alemanha, França, Itália e também Reino Unido anunciaram medidas nesta linha. Tudo isso em um momento de normalização das políticas ultra-expansionistas, diz o Valor Econômico, no mundo, e de elevação global da inflação, o que mostra o tamanho do desafio que pode estar se desenhando no horizonte próximo, colocando em risco a recuperação em 2022. Com isso, o VIX, considerado o índice do medo, avança 42, chega à casa dos 42,6% nesta manhã. Bem, em relação ao Bitcoin, pânico também. O Bitcoin caiu assustadoramente de ontem para hoje, ou melhor, nesta madrugada. O RT News diz que o preço do Bitcoin caiu cerca de 9% nas últimas 24 horas, ficando, no momento da matéria, em 53.651 dólares por unidade. Segundo dados da plataforma Google Finance, essa é a maior queda registrada pela criptomoeda desde o último dia 6 de outubro, quando foi negociado a 55.344. Um dos motivos para a desvalorização seria, a desvalorização desta sexta-feira, seria o prazo de validação das opções no valor aproximado de 3 bilhões de dólares que expira hoje. A maioria das opções que expiram neste dia tinha um preço superior a 69 mil dólares. Ou seja, os investidores alavancados que previam uma super alta acabaram sendo estopados, talvez por isso, diz o RT, a desvalorização tão grande nas últimas 24 horas. Já a Reuters observa que a queda no valor deve-se também à descoberta da nova variante do coronavírus, a chamada B.1.1.529, que é potencialmente resistente às vacinas, que vem levando investidores a se desfazerem de ativos de alto risco. Eu não consigo entender a relação, mas enfim, foi a Reuters que disse, então. Em relação ao petróleo, o preço também sofreu um forte revés nesse dia devido aos temores de uma nova desaceleração econômica em decorrência da nova variante do coronavírus. Bem, até aí tudo bem. O petróleo realmente acaba sendo prejudicado. Se todo mundo é obrigado a ficar em casa, os voos também não acontecem, bem, o petróleo, claro, tende a despencar. O barril de petróleo da marca Brent para entrega em janeiro já está sendo negociado com uma desvalorização de 5% no mercado europeu de futuros. Agora está em 77,85 dólares.
E diversas moedas e bolsas de valores de diversos países também registraram perdas nesta sexta-feira em meio à preocupação dos investidores com o agravamento da situação devido à variante B.1.1.529. Bem, agora a boa notícia em relação a tudo isso. Parece que assim não vai ter clima para o carnaval, não é mesmo? Pois é. A brincadeira se justifica porque começarei lendo para os amigos parte de uma matéria publicada justamente no dia 19 de março de 2013. Presta atenção! A matéria intitula-se Governo Federal compra 2 milhões de doses de medicamento contra a varíola em preparação para ataque de bioterrorismo. Ela foi publicada no naturalnews.com. Começa dizendo o seguinte: primeiro foram milhões de porções de alimentos armazenados a longo prazo. Em seguida, foram bilhões de cartuchos de munição de alta potência e milhares de veículos blindados semelhantes a tanques. Agora, as potências ocupantes do governo federal dos Estados Unidos estão estocando milhões de doses de medicamentos contra a varíola em uma suposta preparação para um potencial ataque de bioterrorismo. Tudo isso de acordo com o New York Times. O New York Times esqueceu de falar, de citar as centenas de milhares, ou quem sabe milhões de caixões da FEMA. Lembram deles? Por alguma razão, eles existem, não é mesmo? Embora a varíola tenha sido supostamente erradicada em 1980 com o único vírus remanescente conhecido atualmente em laboratório do governo, o Big Brother contratou a SIGA Technologies, uma pequena empresa de vacinas e antivirais, para produzir 2 milhões de doses de um antiviral conhecido como Arexvir, algo assim, que é administrado após a infecção viral. O pedido de 463 milhões de dólares, feito pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o HHS, é supostamente suficiente para conter um surto de varíola em uma grande escala, pelo menos nas grandes cidades norte-americanas, de acordo com Robin Robinson, diretor da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado Biomédico, a sigla BARDA. No entanto, se um surto ocorresse em todo o país, o governo precisaria de 12 milhões de doses. Mas, de acordo com o Dr. Richard Ebright, especialista em armas biológicas da Rutgers University de New Jersey, o pedido de 2 milhões de doses é excessivo porque o governo dos Estados Unidos já tem cerca de 300 milhões de doses de vacina contra a varíola em sua reserva estratégica. Esse número é surpreendente, considerando que em 2001 o governo federal possuía apenas 15 milhões de doses da mesma vacina. Então, de 15 milhões de doses, em pouco mais de 12 anos, o governo aumentou o seu estoque para 300 milhões de doses e ainda estava investindo mais de 400 milhões de dólares para a produção de mais vacina contra a varíola. A matéria é bastante longa, mas lá no final diz o seguinte: o assessor da Fundação Bill e Melinda Gates diz que os Estados Unidos inteiros podem ser vacinados contra a varíola em 3 dias. Aparentemente, também estão em andamento os planos para vacinar todos os Estados Unidos contra a varíola, embora a vacina tenha demonstrado desencadear efeitos colaterais prejudiciais, como encefalite, uma inflamação do cérebro. Muito bem, agora vamos fazer um recorte. Aliás,
Vários recortes. O primeiro deles, presta atenção, parte 2. Na Áustria, hoje, a tirania está acontecendo a céu aberto. Os não picados estão sendo tratados como Maria Tifoide. Algo como, é pejorativo, como Maria Chuteira, por exemplo. Agora são os Maria Tifoides. Se alguém não estiver totalmente picado, será forçado a entrar em quarentena. A segregação é notável. Na Áustria, os militares vão a bares, supermercados, parques, shoppings, enfim, em qualquer lugar onde pessoas se reúnem em busca de lazer. Bem, os militares vão lá em busca de outra coisa, vão buscar pessoas que ainda não são vigiadas ou completamente vigiadas. Outro recorte. As pessoas do mundo estão se levantando contra a invasão da aplicação extrema, liderada por quem? Bill Gates. Nesse momento, a humanidade está lutando para manter os poucos direitos que lhe restam. No entanto, com o que há de vir por aí, as pessoas logo se posicionarão sem serem solicitadas. Hoje, muita gente pede, através dos veículos de comunicação, das redes sociais, etc., para que as pessoas se mobilizem, para que não se estabeleça definitivamente o reino das trevas neste vale de lágrimas. E muitos ainda fazem corpo mole, mas, como diz aqui este recorte, daqui a pouco as pessoas reagirão sem serem ou precisar serem solicitadas. As pessoas sentem isso. Sentem que algo grande está chegando. Agora vamos a mais um recorte. Depois a gente monta tudo, ok? Em 28 de fevereiro de 2013, lembram? Eu comecei em 2013. Pois é, em 28 de fevereiro de 2013, Bill Gates apareceu no Charlie Rose Show e foi sincero quanto um globalista poderia ser. No programa, Gates indicou que contribuiu com grandes somas de dinheiro para várias causas, como a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, lançada originalmente em 1988 pela Organização Mundial de Saúde, o CDC e o UNICEF. Gates expressou seu caso de amor com as vacinas e sua clara intenção de reduzir a população mundial quando afirmou o seguinte, abre aspas, o mundo hoje tem 6,8 bilhões de pessoas, mas estamos caminhando rapidamente para cerca de 9 bilhões. Agora, se fizermos um trabalho realmente bom em novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de saúde reprodutiva, poderemos reduzir isso em talvez 10 ou 15%. Ele se refere à humanidade como se fosse o seu plantel. Se refere ao gado, em termos de 10, redução do gado em termos de 10, 15%. Outro recorte. Durante anos, o governo e a mídia disseram aos americanos que a varíola fora erradicada. Isto aconteceu supostamente em 1980. Agora, no entanto, está ressurgindo, pelo menos nas manchetes, o nome varíola, com muita força. Em setembro, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, o HHS de Biden, providenciou a compra, o investimento de 112,5 milhões em um medicamento chamado TPOXX, ou TPOXX, que, por acaso, é um medicamento farmacêutico projetado para tratar a varíola. Veja, em 2013,
os números já eram altos, mas agora, com Biden no poder, mais 112 milhões de doletas investidos em vacinas de varíola. Vai vendo, Brasil. Por que esse pedido foi feito? O regime Biden sabe algo que o resto de nós ainda não sabe. Em breve, a varíola pode se tornar uma nova pandemia? Perguntas que não querem calar. Vamos finalmente ao último recorte. Um funcionário do governo tropeçou em frasquinhos de... Bem, vocês já sabem, é muito parecido com o anterior, não é mesmo? Na Filadélfia. A pergunta que o SGT Repórter está fazendo é a seguinte: como é que frascos disso aí, da varíola, apareceram na Filadélfia, já que apenas 2 laboratórios em todo o mundo foram autorizados a armazenar amostras de varíola? Como? A inevitável pergunta, aquela que não quer calar, é a seguinte: como é que esses frascos de varíola apareceram na Filadélfia, já que apenas 2 laboratórios estão autorizados, 2 laboratórios em todo o mundo foram autorizados a armazenar amostras de varíola? Diz o SGT Repórter que, ou melhor, lembra o SGT Repórter, que este laboratório na Filadélfia é de propriedade de ninguém mais, ninguém menos que a Merck Company. O laboratório Merck. Isto significa que a Merck está desenvolvendo algum tipo de vacina. Isso sugere, portanto, que o Estado Profundo está planejando em breve desencadear uma guerra biológica contra o povo. Essa última frase, claro, une todos esses recortes. Ela é a síntese de todos esses recortes. Mas você certamente acha que não, que isso é uma teoria da conspiração. Ok, é seu direito. Nós aqui não estamos dizendo que sim nem que não, apenas fazendo recortes. Quem fez a conclusão foi o SGT Repórter. O Estado Profundo está planejando em breve desencadear uma guerra biológica contra o povo. Mas aí eu pergunto, mais uma?